Olá pessoal, estou aqui de novo na simplicidade do meu lar. A gente não precisa de muito para falar de Jesus, nem de Deus, nem ensinar as pessoas sobre a Bíblia não, tá? A gente só precisa do Espírito Santo. E ele vai me guiar, vai me ajudar como sempre. E eu vou esclarecer algumas coisas a mais hoje à noite para você sobre o que é o inferno. O inferno é este lugar para onde vão as pessoas que não recebem Jesus e do qual muitos duvidam se existe. Né? Há muitas seitas, muitas religiões que negam a existência do inferno. Mas Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Pasme, pasme você. E que lugar é esse? Esse lugar chamado de inferno. Né? E as pessoas quando morrem me perguntam muito, com Jesus ou sem Jesus? Elas dizem, escuta, nós vamos nos reconhecer quando nós morrermos? Eu vou manter a minha intelectualidade, eu consigo me comunicar, eu consigo conhecer um parente meu que já morreu? A Bíblia fala sobre tudo isso, gente. Claramente, não tem o que inventar, não é doutrina, não. E nós cristãos temos que conhecer melhor as orientações do nosso mestre. Existe um povo que está no inferno. Para sempre, são seres humanos. Né? Eles fizeram uma escolha para estar naquele lugar. E existe uma forma de evitar-se este lugar de tormento. Né? Nós vamos ver isso hoje à noite. Porém, antes de nós começarmos, eu quero dar uma ideia geral a você do que é que a Bíblia fala sobre essa palavra conhecida no português como inferno. Os originais da Bíblia não falam essa palavra inferno, porque eles estão no hebraico ou no grego. Né? Então são 4 palavras que falam desse lugar que às vezes são traduzidas no português por inferno. A primeira palavra é Geena, e eu quero que você guarde isso. Essas 4 palavras. A primeira é Geena, e Geena é conhecida como Lago de Fogo. Tá? Essa tradução de Lago de Fogo, abra sua Bíblia aí em Apocalipse no capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, verso 15. Tá? Eu vou ler para você, a Bíblia que eu vou usar hoje é essa aqui, palavras-chave, né? Ela tem o hebraico, né? E o grego. Então, Apocalipse capítulo 20, verso 15 diz assim: E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Algumas traduções trazem inferno, né? Também para esta palavra, mas a maioria traz lago de fogo, e no original é Geena, ok? Então este é um lugar após a vida que existe, é um lugar espiritual e é conhecido como lago de fogo. Para lá irão as pessoas que não estão escritas no livro da vida, ok? E serão julgadas perante o grande tribunal de Cristo, né? E por não terem o seu nome escrito no livro da vida, serão lançados na Geena, que é conhecida também nas Escrituras como a segunda morte. Ok? Para este lugar chamado Geena irá Satanás, a besta, o falso profeta, né? Irão as pessoas que morreram sem Jesus Cristo, né? E lá estarão eternamente em sofrimento. Este sofrimento eterno é conhecido como a segunda morte. Ok? É um estado que não existe mais a possibilidade nenhuma de redenção, né? Para que se haja perdão de pecados ou salvação de vidas. Ok? Então, inclusive no lago de fogo será lançado também, aqui olha, em Apocalipse, eu quero mostrar para você, Apocalipse capítulo 20, verso 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo.
Esta é a segunda morte. Então, na Geena, também serão lançados lá a morte, que consome este corpo físico aqui, né? E também o Hades, que é conhecido aqui como inferno. Então, para este lugar irão essas pessoas, estes seres que eu já falei, os anjos caídos, Satanás, a besta, o falso profeta, as pessoas que morreram sem Jesus, irá a morte e o Hades, o inferno, traduzido em português, também será lançado na Geena, no lago que arde com fogo. Apocalipse capítulo 20, versos 14 e 15. Mas o tema do nosso estudo envolve ainda uma outra palavra que se traduz como inferno em algumas escrituras, que é o Tártaro. O Tártaro ele só é mencionado 2 vezes nas escrituras, em Judas, no verso 6, e em 2 Pedro, capítulo 4, 2 e verso 4. Nós já vamos olhar juntos aqui. Abra sua Bíblia aí comigo em Judas, no versículo 6. Judas, pessoal, voltando Apocalipse, você vai esbarrar logo em Judas, tá bom? Só tem um capítulo. Veja o que diz o verso 6 de Judas. Olha. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. Esse reservou em escuridão e em prisões eternas, a tradução das Escrituras é o Tártaro. Ok? A palavra é Tártaro. E veja que não é um lugar para onde vão os homens. As almas dos homens, né? Os espíritos dos homens que morreram sem Jesus. Não, aí estão os anjos que caíram, né? Aquele terço que seguiu a Satanás, né? E eles estão neste lugar, alguns desses anjos que eram anjos poderosos, porque eles eram príncipes. Nós vamos ver isso agora em Pedro, né? Não tiveram o perdão de Deus e foram lançados nessa escuridão. Pensa que coisa horrorosa. Um mundo espiritual completamente escuro, sem luz, e onde esses anjos ainda estão acorrentados, em cadeias eternas, aguardando o dia do juízo. Ok? Então, diferente de Hades e Sheol, que é o nosso próximo passo. Nós já vimos a Geena, vimos quem vai para lá, e agora estamos vendo o Tártaro, que é um lugar para onde já estão os anjos que pecaram contra Deus. Abra sua Bíblia aí agora em 2 Pedro comigo. 2 Pedro, capítulo 2 e verso 4. Tá? Eu vou lendo aqui enquanto você marca aí a sua Bíblia. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Ok? Então veja que novamente aqui a tradução no português é inferno, mas a palavra no original é Tártaro, a mesma que Judas usa. Este Tártaro, unindo os 2 textos que falam do mesmo lugar, ele diz que também é um lugar de sofrimento, de prisão. De sofrimento não, de prisão, óbvio, é de sofrimento. De escuridão, né? E de cadeias, de algemas eternas, né? Ou seja, olha aqui, ó, lançado, entregou as cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Ok? Então, essa é a segunda definição de inferno que nós temos na nossa Bíblia, mas que não é para os homens aqui. O Tártaro são para anjos que não guardaram o seu principado. Não é isso? E lá estão aguardando o dia do juízo. As 2 últimas palavras, que são o motivo da gente conversar hoje, que é para onde irão
As almas dos homens, quando morrem, elas aparecem no Velho e no Novo Testamento várias vezes. No Velho Testamento, 61, 63 vezes. E elas são conhecidas como o Hades ou o Sheol, né? O Hades do grego e o Sheol no hebraico. Vamos ver um pouquinho essas duas palavras aqui no Velho Testamento. Bom, eu conferi aqui no meu caderninho, gente, que eu tenho um caderno onde eu guardo todas essas informações à medida que eu trago as aulas. Então a palavra Sheol, ela aparece 65 vezes no Antigo Testamento. 31 vezes é traduzida como sepultura, 3 vezes como abismo e 31 vezes como inferno. Abra sua Bíblia aí em Salmos no capítulo 16 e versos 9 e 10. Eu vou ler, enquanto você procura, né? Eu já vou lendo. Portanto está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Aqui o salmista Davi falando de Jesus, né? Quando Jesus Cristo desceu às regiões mais profundas da terra, ele diz: não deixarás a minha alma no inferno. Mas a palavra original é no Sheol, né? E Jesus realmente não ficou lá. Jesus desceu, mas depois ressuscitou ao terceiro dia do Sheol, no Antigo Testamento. Vamos ver mais uma referenciazinha. Abra aí a sua Bíblia em Provérbios 23 e 14. Essa é a segunda testemunha que eu trago para você. A primeira eu trouxe Davi, a segunda eu estou trazendo Salomão, porque a Bíblia diz que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra será confirmada. Então eu já trouxe Davi, né, com o Salmo 16, verso 9 e 10, e agora estou trazendo Provérbios para vocês. Tá? Abriu aí? Provérbios, capítulo 23, tá? E verso... me perdi aqui. Verso 14. Ok, gente? Vamos ler lá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Se refere aqui ao pai não retirar a disciplina da criança para fustigá-la com a vara, porque você dando disciplina, você livrará a alma desta criança do inferno. Aqui novamente em português a palavra inferno, mas no original é a palavra Sheol, ok? Estamos ainda no Antigo Testamento. Fechando aqui as minhas referências, eu vou trazer mais uma testemunha, tá? Samuel, no livro de 2 Samuel, no capítulo 22, tá? E verso 6. Lembrando a você que a palavra Sheol aparece 65 vezes no Velho Testamento. E eu só estou trazendo 3 testemunhas, tá? Agora vamos falar de Samuel. Samuel disse, capítulo 22 e verso 6. Cordas do inferno me cingiram e encontraram-me laços de morte. Tá? Então, novamente, a palavra Sheol. Cordas do Sheol. Mas a partir do verso 19, Jesus começa a contar uma história e eu ouço muito os colegas, os amigos, os irmãos, né, também falando que é a parábola do rico e do Lázaro. Isso aqui não é uma parábola, né? Jesus estava falando de 2 pessoas reais que existiram, que faleceram, e Jesus deu o destino de cada uma dessas pessoas. Ora, mas por que não é uma parábola? Quando Jesus falava por parábolas, haviam outras indicações de que ele estava falando por parábolas. Ele usava comparações, né? As pessoas depois
não entendiam o que ele estava dizendo. Os seus discípulos vinham para perguntar-lhe. E assim também a Bíblia traduz, dizendo, e falando-lhes por parábolas. Né? Jesus ensinava, Jesus falava. Aqui não tem nenhuma dessas referências. E se você ler com cuidado, você vai observar que realmente era a história de duas pessoas que morreram, o rico e o Lázaro. A partir do verso 19, ele conta essa história. Então a Bíblia diz assim, olha. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia, cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, olha só, e foi levado pelos anjos. Já entrou aqui uma figura que não é humana. Os anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, verso 23, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora ele é consolado, e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele, rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele, não Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Esse último versículo se cumpriu várias vezes durante o ministério de Jesus. Primeiro, Jesus ressuscitou várias pessoas. Ressuscitou o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, e essas pessoas voltaram a viver e com certeza contaram as suas histórias. Ele ressuscitou a Lázaro. Essas pessoas vieram da morte, mas as pessoas não acreditavam no seu testemunho. Pelo contrário, a Bíblia diz inclusive que queriam matar Lázaro por causa do que Jesus havia feito. Né? Matar se ele ressuscitava de novo, se Jesus quisesse. E o próprio Jesus, quando ressuscitou, ele apareceu a centenas de seus discípulos. Inclusive 2 eram de Emaús e estavam caminhando e Jesus andou com eles. Mas o povo creu porque Jesus ressuscitou? Não, ao contrário. Os próprios fariseus inventaram a história de que o corpo de Jesus Cristo tinha sido roubado da sepultura. Inventaram essa mentira, não quiseram crer no seu Salvador. Mas Jesus estava ressurreto. Os corpos de vários santos saíram, reviveram das sepulturas e entraram na cidade santa, entraram em Jerusalém. Gente, tem muita coisa na Bíblia que a gente tem que prestar atenção. Essa última parte aqui se cumpriu, inclusive. Ainda que um dos mortos volte, não crerão se não creem em Moisés e os profetas. O que é Moisés e os profetas? A sua Bíblia e a minha. Se não creem nisso aqui, ou então em quem está levando essa palavra, não adianta, ainda que um morto volte, eles não acreditarão. Mas essa história de Jesus ela tem muitos mais ensinamentos. Por exemplo, a Bíblia fala que quando Lázaro morreu, ele foi levado por anjos. Veja, aqui surge do nada uma outra criatura que não tem corpo, que não é humano, mas que Jesus admitiu que eles vinham buscar aquele que morre salvo em Cristo, em Deus.
Os anjos apareceram para Lázaro na hora da sua morte e o levaram. Olha quanta informação. E nós não digerimos isso. Eu, em minha vida, já vi algumas pessoas partirem para a eternidade e elas diziam, né, com seus lábios, inclusive uma que faleceu agora, tem 2 semanas no máximo. Ela disse: os anjos estão vindo me buscar, eles estão cada vez mais perto. E depois ela deu de novo o seu testemunho no leito de morte, dizendo: eles já estão aqui e eu vou com eles. E partiu depois de 2 minutos, deu seu último suspiro, segurou a mão do seu esposo, da sua irmã e foi para casa. Isso não é maravilhoso, gente? Isso é algo que Jesus falou, olha só, há 2018 anos aproximadamente atrás. Nós estamos no ano de 2018. Né? Que quando alguém que tem Jesus morre, ele é levado pelos anjos. Mas e o corpo de Lázaro? Ficou aonde? O corpo de Lázaro desceu para a sepultura, para o Hades, que também é traduzido como sepultura. Todavia, o verdadeiro Lázaro, que é esse homem interior que todos nós temos, o ser espiritual, a alma e o espírito, foram levados para o seio de Abraão. O corpo apodreceu, mas Lázaro foi levado para este lugar que a Bíblia traduz como seio de Abraão. Por outro lado, também morreu o rico, que vivia uma vida regalada, uma vida esplêndida, segundo Jesus. Se vestia muito bem, de linho, de púrpura, eram roupas caras naquela época, difíceis de se comprar, de se adquirir. E este homem, ele vivia, vamos dizer assim, suavizando a vida da forma que ele entendia, que ele queria viver. Ok, o seu direito é respeitado, a sua escolha está feita. Ele faleceu e a Bíblia fala uma coisa que é impressionante. Abre aí, olha. Lê aí comigo. E no Hades, verso 23, o rico ergueu os olhos, veja, dando a entender que ele estava numa posição inferior, estava embaixo, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Olha que coisa impressionante, gente. Ele viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Ora, uma das traduções para o Hades não é lugar de tormento, né? Isso está errado. A tradução para Hades é lugar dos mortos. Lugar onde estão os mortos, para onde vão os mortos, lugar dos mortos. Uma das traduções é inclusive sepultura. No Antigo Testamento, ela é traduzida algumas vezes como abismo também. E em outras vezes é traduzida como inferno. Pensa um pouquinho comigo agora. Ele estava morto. As Escrituras dizem que ele reconheceu. Olha só, ele estava consciente. Ele reconheceu a Abraão e reconheceu a Lázaro. Lázaro ele já conhecia da terra. Como ele reconheceu a Abraão? Não é forte isso? Abraão estava em alguma posição, havia algo que indicava, olha, aquele ser ali, aquele espírito humano ali, é Abraão. Não tem outro jeito, que ele não viveu na mesma época de Abraão. Mas ele faleceu, ou talvez até tenha vivido, né? Aqui eu tenho que engolir minhas palavras. Jesus não disse que ele não viveu na época de Abraão. Não é verdade? Disse apenas que existiam essas duas pessoas. Mas o que é mais impressionante é que o rico, ele fala. Veja que depois da morte, ele reconhece pessoas que já morreram, né? E que elas estão num lugar melhor do que ele, porque ele teve inclusive que levantar os olhos. E ele fala com Abraão. Olha que coisa incrível. Ele pronuncia palavras, ele ouve o que Abraão fala para ele. A Bíblia diz que ele levanta os olhos. Vê que coisa tremenda. Então, ele tinha uma forma, ele se parecia, né? Com que será que ele se parecia depois da morte?
Bom, o que eu posso dizer com toda certeza que a Bíblia fala nessa história de Jesus é que ele reconheceu a quem? A Lázaro. Esse aqui nós podemos dizer que vivia na época dele com toda certeza. Abraão não posso dizer que sim ou que não, mas Lázaro eu tenho certeza, porque ele queria comer, inclusive, das migalhas que caíam, né? Da mesa deste homem rico. Ele bateu o olho, ele olhou e disse: Pai Abraão, manda que Lázaro molhe a ponta do seu dedo. Olha só. Dedo. Então, esse cara tinha mãos. Lázaro tinha mãos. E me refresque aqui a ponta da minha língua. Olha que coisa interessante. Então, nós já vimos que quem morre tem mãos, olhos, língua. Para escutar, ele tinha que ter ouvidos. Não é verdade? Então, o que dá a entender é que Jesus está dizendo, olha, depois que vocês morrem, vocês mantêm uma aparência semelhante a essa do corpo que vocês têm agora. Vocês têm olhos, vocês têm boca, vocês têm nariz, vocês têm mão, vocês têm dedos, vocês têm língua. E vocês reconhecem as pessoas, né, que estiveram com vocês. E outras que são autoridades, não é? Que foram autoridades no mundo espiritual e estiveram com Deus, também são reconhecidas, que é o caso de Abraão. Gente, é muita informação para depois que alguém morre, né? Porque a morte não é o fim nesta vida. Por isso que Jesus fala, olha, leva o evangelho, leva as boas novas. Entende? O que mais fala aqui essa história para a gente? Fala que existe, após a morte, esses dois lugares. O seio de Abraão e um lugar de tormento. Abraão e Lázaro estavam no seio de Abraão. Este lugar, vamos chamar assim, porque Lázaro foi levado para onde? Para o seio de Abraão. E o rico foi levado para um lugar de tormento. Porque ele mesmo disse, eu estou atormentado. Onde? Nesta chama. Gente, tem algum tipo de fogo. De algum tipo de... Segundo as Escrituras, chama é fogo. Que tipo de fogo é esse? Não sei. Mas eu sei que se eu vir, eu vou dizer, olha, é uma chama. Como é que você sabe que eu vou dizer isso? Porque o rico era tão humano quanto eu sou agora. E ele chamou aquilo lá de chama. E aquilo estava atormentando ele, estava queimando ele a ponto dele sentir agonia, sede. Ele queria algum livramento para aquele tormento dele. E ele pediu um pouco de água. Manda molhar aí. Interessante que Lázaro tinha água lá. Aí eu pergunto a você, se depois de morto Lázaro tinha água, para que serve água, gente? Se não é para a gente fazer uso dela. Que tipo de uso Lázaro fazia da água nesse lugar onde ele está? Porque se tinha água lá, o rico viu. Para que servia essa água? Né? Eu entendo água aqui na terra como para matar a minha sede, lavar o meu corpo, lavar as minhas roupas, refrigerar do calor, não é? Tirar as impurezas, ser batizado. Então, pensa aqui comigo quanta coisa Jesus revelou após a morte. Ele viu água, né? E ele queria botar na boca dele, na língua. Mas a resposta de Abraão foi, olha, não tem condição. Por quê? Olha, porque aqui onde eu estou, não dá para passar para aí onde você está. Quer dizer, eles estavam em um lugar, olha só, gente, distantes um do outro, né? E segundo a Bíblia, olha, observando, Abraão estava num lugar alto, porque ele teve que erguer os olhos. E o rico estava num lugar baixo. Mas ele pediu água. Abraão disse, não dá, porque entre eu e vocês tem um abismo. Quem está aqui não pode passar para aí. E quem está aí não pode passar para cá, ainda que queira. Isso é muito forte, gente. Isso é muito belo. Isso é um esclarecimento da vida após a morte. Eu sei que não é ensinado isso em nossas igrejas hoje. Mas Deus está levantando gente para botar isso na internet, no Rema, onde quer que seja. Então, olha só. Neste lugar chamado Hades, que era onde estava esse povo, não existia só tormento.
Existia um lugar onde estava Abraão, Lázaro, que era conhecido este lugar como o seio de Abraão. O rico estava num lugar de tormento, e entre um e outro ainda existia algo. O que é que existia lá? Um abismo. Abraão diz: tem um abismo entre eu e vocês aqui, vocês e eu, e não dá para ultrapassar, não. Interessante que a palavra no Antigo Testamento, Sheol, ela é traduzida também como abismo. É uma coisa tremenda a Bíblia, gente. Ela nos dá informações maravilhosas. A gente aqui não se detém para ouvir, para se alimentar. Então, olha só, esse abismo, que abismo era esse? Provavelmente, né, quando você for ensinar a outros, diga isso, provavelmente era aquele abismo quando Jesus foi expulsar os demônios, aquela legião que estavam no endemoniado de Gadara. Né? Lembra da história lá na província dos Gadarenos? Aquele demônio disse assim para Jesus: vieste atormentar-nos antes do tempo, Jesus? Que temos nós contigo, ó Jesus, né? Filho do Deus Altíssimo, vieste atormentar-nos antes do tempo? E eles chegam a dizer: se nos expulsa, rogo-te que não nos mande para o abismo. Olha só, os demônios, eles tinham pavor desse lugar, desse abismo, que provavelmente é o mesmo abismo que está aqui, que separava o Hades, o lugar geral, vamos falar assim, em 3 lugares. O seio de Abraão, que era um lugar para onde iam as pessoas que morriam com Jesus, naquela época, antes de Jesus ressuscitar, porque Abraão estava lá. Abraão estava lá e ele conseguia enxergar o rico em tormento, naquele lugar de tormento. Lá tinha o seio de Abraão, lá tinha o abismo e lá tinha esse lugar de tormento. Todos nessa região que a Bíblia traduz como Hades, que é o lugar dos mortos. Então, algumas religiões falam: não, morreu, acabou, se você não tem mais jeito, aqui você só esperando a ressurreição, você vai dormir um sono profundo. Acaba com isso. Isso é heresia, porque as Escrituras falam de outras pessoas que também morreram, perderam seu corpo físico, mas elas estavam vivas. Então me diz aí outra testemunha. Digo, Pedro, Tiago e João viram quando Jesus o seu semblante se transformou. Quando Jesus foi transfigurado, apareceram 2 pessoas para Jesus: Moisés e Elias. Moisés já tinha morrido, gente. Já tinha perdido o corpo, que inclusive não foi achado porque o povo ia idolatrá-lo. Mas Moisés apareceu para Jesus depois de morto e conversava com ele. Como é que então Moisés estava vivendo o repouso aí da alma? O sono profundo. E Elias também. Eles conversavam, porque foi aquilo que Jesus disse: Deus é um Deus de vivos e não um Deus de mortos. Né? Aquele que está em Cristo não morre mais. Né? A gente, às vezes, com a nossa visão limitada humana, acha que o corpo morreu, acabou. Não, gente, a Bíblia não fala assim. Jesus não fala isso. E mais, dou mais um exemplo do próprio Jesus. O próprio Jesus é a minha terceira testemunha. Porque quando Jesus morreu, a Bíblia diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Mas o salmista Davi disse lá em Salmos 16, verso 9 e 10, que Jesus não permaneceria no inferno, no Hades, nós lemos aqui. Quer dizer, Jesus estava vivo, mas não no corpo, o seu corpo estava morto, na pedra, como a gente fala. Mas ele estava lá no Hades. É maravilhoso, esperando a sua ressurreição. E não só isso. Vamos ler uma coisa maravilhosa aqui, ó. Abre aí a sua Bíblia em Efésios capítulo 4, versículos 8, 9 e 10. Eu vou começar a partir do versículo 8. Pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu
é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Aqui você tem mais uma atitude de Jesus. Ele desceu às partes mais baixas da terra. Ah, mas então foi porque ele morreu. Calma, não foi não. Porque aqui no versículo 8 diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. O que significa levar cativo o cativeiro? Isso será motivo de um outro estudo, mas eu vou adiantar aqui um pouquinho para você saborear mais, para você se alimentar mais. Levar cativo o cativeiro, gente, Jesus desceu e pregou aos espíritos em prisão. Só que tipo de pregação foi esse? Foi evangelismo? Foi evangelização? Não. Quem já morreu não tem mais jeito. A Bíblia é cabal, ela é finalista, fatalista nesse ponto. Ela diz: morreu, acabou, a sua chance é aqui, de ouvir, não é, a palavra de Deus ser dita. Então, Jesus desceu às partes mais baixas e ele pregou aos espíritos em prisão, os espíritos que estavam no Hades, e ele disse, em tom de anunciação. Jesus disse: tudo o que foi dito pelos profetas está se cumprindo aqui agora. Eu fui morto na terra, estou aqui no Hades, estou aqui neste lugar dos mortos, para que se cumpra tudo o que foi dito ao meu respeito, mas eu não vou permanecer aqui. Porque a minha carne não verá corrupção, disse o salmista, né, e o profeta. E eu não posso permanecer no Hades porque eu sou inocente. Eu dei a minha vida. Daqui a 3 dias eu caio fora daqui, eu saio daqui. Jesus anunciou então nas regiões mais baixas o seu evangelho, as suas boas novas, no sentido de que, olha, tudo está se cumprindo. Infelizmente vocês não creram em mim. E levou cativo o cativeiro. É aqui que a gente faz um laço onde Abraão estava, onde Lázaro estava, cativos. Estavam naquele cativeiro. Por quê? Por que estavam lá? Aqui também está escrito na Bíblia, porque ninguém subiu ao céu até aquele momento, senão aquele que também desceu até as regiões mais profundas da terra. Não havia ainda um caminho de salvação aplanado, executado, criado, de porta aberta, Jesus disse, a porta é estreita, né? A porta e o caminho é apertado, ou a porta é apertada, o caminho é estreito. Então não existia. Quem morria com Jesus ia para o seio de Abraão. Porém, quando Jesus faleceu, lá nessa região, ele levou cativo o cativeiro. E olha, vou ler de novo para você entender com o seu intelecto, né? Você enxergar o que está aqui. Pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu. Olha que coisa maravilhosa. É Jesus. Acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Para cumprir todas as coisas. Ele desceu para cumprir todas as coisas e subiu para cumprir todas as coisas. Então, Abraão, naquele momento, veja agora, eu vou falar para vocês uma coisa que é tremenda. Tá? Eu vou ensinar algo aqui que é tremendo. Jesus, quando foi para o Hades, muitas pessoas dizem, não, ele foi como rei. Jesus chegou lá e tocou horrores. Eu sinto desmistificar você. Sabe por quê? Jesus foi para o Hades como um pecador. Exatamente. Jesus foi para o Hades como um pecador comum. Por quê? Porque se Jesus fosse santo, estivesse na condição de santo, né, ele não teria morrido por mim nem por você. Mas Jesus assumiu os meus pecados e os seus pecados. E o que foi que houve? Ele se fez maldito. A Bíblia diz, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus se fez maldição no meu lugar e no seu lugar. E quando ele desceu, Jesus sofreu como eu sofreria se eu fosse para o inferno. Porque não existe isso, gente, de meio castigo. As pessoas acham que o sofrimento de Jesus foi só até a cruz. Ali ele consumou a sua obra sobre a terra. Está consumado.
mas ainda tinha que tirar o cativeiro. Ainda tinha que anunciar aos espíritos em prisão a sua vitória. Então a obra de Jesus embaixo da terra, para que se cumprisse tudo o que dele fora dito, ainda tinha que acontecer, ele ainda tinha que subir ao mais alto dos céus, para que se cumprisse tudo. Então cuidado quando você interpreta as Escrituras. Tem que ter as testemunhas de Cristo. Então ele desceu, ele sofreu no meu lugar e no seu lugar, gente. Acredite nisso. Por quê? Aquele é um lugar que Jesus não foi como Abraão iria. Jesus desceu como um pecador. Só que Deus olhou para ele. E aí é que vem a maravilha. Deus não ia deixá-lo, a sua alma no inferno. Olhou para ele, viu que ele era inocente e disse: eu aceito esse sacrifício em nome de toda essa humanidade. Você cumpriu toda a minha vontade. Era necessário que o Cordeiro de Deus morresse em favor de muitos. E esse é o maior ódio do inferno. Que Jesus Cristo veio em carne e morreu por mim e por você. E sofreu por mim e por você naquele lugar. Até que Deus dissesse: sobe para cá. Só que quando Jesus recebeu a ordem, ele foi o único que saiu desse lugar de tormento. Atravessou esse abismo e foi até onde estava cativo o cativeiro, onde estava Abraão, Lázaro, Moisés, Elias foi arrebatado, né? Mas onde estavam os que morreram, Samuel, Davi, os que morreram com Cristo, estavam no seio de Abraão. Não estavam em sofrimento, gente. O Hades não é lugar de sofrimento apenas. O Hades é lugar dos mortos. E aqueles que estão em Cristo também morrem. E naquele caso, antes de Jesus ressuscitar, eles iam para o seio de Abraão. Foi o próprio Jesus que disse isso. Não se escandalize, não. Veja isso nas Escrituras. Aprenda. E quando Jesus chega lá, a vitória de Jesus é muito maior do que a gente conta na igreja. Quando Jesus chegou nesse cativeiro, ele disse: gente, vamos embora, porque a minha vitória é completa. E aqui não fica nenhuma unha de vocês, como não ficou de José no Egito. E levou a todos eles, junto com ele, para o mais alto lugar, onde ele está, onde ele estivesse, eles estariam também. Hoje, quem morre então com Jesus vai para onde? Você me questionaria. Simples. Essas pessoas vão direto para o céu. Não vão mais para o seio de Abraão, porque o caminho já foi aberto. Não há mais necessidade de estarem naquele lugar. Aquele lugar não tinha o tormento que o rico estava sofrendo. Mas aquele lugar era um lugar temporário, porque o verdadeiro lugar é ao lado de Deus do cristão. É para onde você está indo, para onde eu espero chegar. Não é? Eu estou lutando por isso também, preservando minha vida, não é? Com toda a dificuldade, mas estamos lutando para isso. E agora quem morre é como Estevão. Vou dar uma testemunha para vocês. Estevão, quando ele morreu, Estevão, ele olhou para o céu e disse: eu vejo o Filho do Homem em pé. Não é verdade? À direita de Deus. Apedrejaram ele, mas ele já estava vendo para onde ele ia. Jesus mesmo veio recebê-lo. Não é? Então, olha que coisa maravilhosa, que vitória linda, né? Então, algumas outras pessoas também dizem assim: Jesus falou para o ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, eles iriam para o mesmo lugar. Olha só, gente, presta atenção. Só que aquele homem aceitou Jesus. Eles iriam para o Hades, o lugar dos mortos. Não é que nós traduzimos tudo por inferno, mas não é assim que a Bíblia fala. Aquele homem da cruz foi para o seio de Abraão. E Jesus estava no lugar de tormento por minha causa e por sua causa. Valorize, viu? Porque Deus não ia coxambrar Jesus, não. Ele sofreu realmente todas as agruras de um pecador. Né? Diga, fale a verdade sobre o nosso Salvador. Ele foi até o fim. Então, eles estavam no mesmo lugar. Jesus estará comigo. Sim, estaria no Hades. Mas ele estaria no lugar, no seio de Abraão, o ladrão da cruz, e Jesus estaria no tormento. Até que Deus disse: chega. 3 dias, não foi isso? Como Jonas no ventre da baleia, Jesus também esteve no seio da terra. Jesus atravessa o abismo, vai para o seio de Abraão, leva todos junto
com ele mesmo. E que tormentos eram esses que o rico tinha? Além desse tormento das chamas que o incomodavam. Gente, o calor que esse homem estava sentindo devia ser tremendo. Porque para pedir que molhasse a ponta do dedo e molhasse na sua língua, né? E isso lhe foi negado, ou seja, é um lugar de tormento eterno, onde não existe nenhum tipo de refrigério. Olha, no inferno você não tem diálogo com outra pessoa, porque isso é um refrigério. No inferno não tem oração. Você pode até orar, mas você não vai ser ouvido. Você não. Né? A pessoa que está lá nesse exato momento agora, querendo ter a oportunidade que você está tendo de ouvir falar da salvação, daria tudo para poder voltar. Inclusive os demônios também queriam a segunda oportunidade, mas não tem. Não tem nenhum refrigério no inferno. Você não tem comunhão com ninguém. Lá não existe um alimento saudável, vamos dizer assim. Água, não tem. É um lugar árido. Jesus disse que quando o demônio sai de uma pessoa, anda por lugares áridos procurando repouso e não encontra. Nesse lugar de tormento, o homem tem consciência de quem ele é, do que ele fez, por que está lá. Tanto que ele não disse, eu não mereço estar aqui. Ele não disse, olha, eu não estou entendendo. Ele entendia tudo. E mais, ele sabia que os seus irmãos estavam indo para lá, porque ele sabia a forma que os irmãos estavam vivendo. Os irmãos dele, os 5. Ele disse, lembra dos meus 5 irmãos? Ele tinha consciência ainda depois de morto, gente. Olha quanta coisa tem na Bíblia para a gente aprender. Ele disse, meus irmãos estão vindo para cá, manda lá, estão na casa do meu pai. Engraçado ele não pedir pelo pai, né? Vai lá, anuncia pelos meus 5 irmãos. Por que ele não pediu pelo pai? Uma teoria diz que provavelmente porque o pai já tinha morrido também e talvez estivesse com ele lá. É forte, né, não? Qual era o outro tipo de tormento que ele tinha? Ele sabia que nunca mais ia sair de lá. Ele sabia. Ele disse, olha, avisa lá meus irmãos para não virem para cá, porque eu não quero que eles venham para esse lugar horrível, para que eles se pelo menos isso. Nem esse tipo de conforto ele teve. Ele tinha problemas lá, tormentos psicológicos. Provavelmente a maior angústia de quem está no inferno, vamos traduzir assim hoje, né? No inferno, no lugar de tormento, porque ainda não é a Geena, lembra do início da nossa aula? É o lago de fogo, onde será lançado este lugar aqui, o Hades, o inferno. Então, provavelmente o maior sofrimento de quem está lá é porque ele sabe que já não há mais nenhuma esperança, gente. Né? Então, ele estava... Esse ser espiritual agora estava sendo atormentado nessa chama por algum tipo de verme, que Jesus disse que no inferno este verme nunca morre. O seu verme nunca morre. Como é isso? Olha, aí devagar com um andor que é de barro, como dizem aí fora. Né? As profundezas de Deus nós podemos ir até onde a Bíblia revela. Né? E esse aí é complicado da gente explicar. Bom, estamos chegando aqui ao final da nossa aula e eu quero fazer uma rememoração rápida com você, né, para onde vão as pessoas que morrem sem Jesus. Elas vão para um lugar conhecido como Hades, e nesse Hades tem 3 departamentos, segundo a Bíblia, que era o lugar de tormento, o seio de Abraão e o abismo. O seio de Abraão hoje está sem ninguém, porque Jesus levou cativo o cativeiro. Não é isso? O abismo permanece lá e o lugar de tormento. As pessoas que morrem sem Jesus ainda continuam indo para esse lugar, aguardando como os anjos o juízo eterno, que está lá em Apocalipse, no capítulo 21. 20 ou 21, né? Que será aqueles que não, capítulo 20, aqueles que não foram encontrados com seu nome escrito no livro da vida. Né? E detalhe, viu? Todos hão de ressuscitar. Todos os que morreram em Cristo e os que morreram sem Cristo. Todos haverão de ressuscitar e comparecer perante os tribunais. Nós vamos falar sobre isso. Quais são os tribunais que existem? Gente, e esses 3 lugares. Vimos também que a Bíblia fala de alguns lugares que são traduzidos todos com a mesma palavra de inferno, mas que eles são lugares distintos. A Geena é o lago de fogo, né? Onde será lançado Satanás, o diabo e seus anjos, a besta, o falso profeta, aqueles que não tiveram o nome escrito no livro da vida, a morte,
e o próprio Hades, o próprio inferno, será lançado no lago de fogo. Vimos também que existe o Tártaro, lembra? 2 Pedro 2:4 e Judas 6, que falam dos anjos que não guardaram o seu principado, ele os encerrou em prisões, na escuridão. Que coisa horrível, não ter luz, já pensou? Que lugar horroroso deve ser esse onde esses anjos estão agora, porque a palavra de Deus é verdadeira. Acorrentados, aguardando o dia do juízo, assim também estão lá aqueles que morreram sem Cristo, não no Tártaro, no lugar de tormento no Hades, aguardando a ressurreição para serem julgados para a sua condenação eterna. Um forte abraço, Deus te abençoe, fica na paz.